No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse jogo simples com Python e OpenCV. É um jogo onde a gente interage com as mãos na webcam para tentar acertar o Pokémon. E o legal desse jogo é que a gente passa por uma série de conceitos fundamentais em OpenCV. O principal deles é contornos, então eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores de contorno que vão estar na descrição. Esse aqui seria a parte 3, a parte final de contornos, onde a gente usa esse conceito de um jeito legal, mas também usa uma série de outros conceitos já abordados, como a parte de sistema de cores HSV, que a gente usa para o tracking, morfologia matemática, que a gente usa um pouquinho também. Então acaba sendo um vídeo de uma boa revisão de tudo que a gente passou. Mas antes de começar, solta a vinheta aí. Bom, pessoal, estou aqui numa tela diferente, pois para conseguir mostrar o jogo para vocês, eu não posso estar usando a webcam ao mesmo tempo para gravar o vídeo. Antes de explicar o código de fato, eu acho que para a gente entender é fundamental rodar o jogo e explicar como o jogo funciona, que é o que vamos fazer agora. Olá, agora vocês estão me vendo. Essa janela aqui já é a janela do OpenCV de fato. O jogo meio que começa mostrando a webcam e também esses track bars aqui. Mas antes até de usar o track bar, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é uma subtração de fundo. Em outras palavras, eu vou precisar tirar uma foto do cenário sem que eu esteja aparecendo. Então, eu vou me abaixar aqui rapidinho. E aperto S. Quando eu aperto S, o programa ele vai fazer o que a gente chama de subtração de fundo, que é subtrair essa imagem do frame que vocês estão vendo agora do frame onde só tinha o fundo. Por quê? Porque aí esse é o único jeito dele saber... Não que seja o único jeito, mas é um jeito simples de saber diferenciar quais pixels não fazem parte do fundo, que como vocês podem ver nessa imagem esquisita minha, toda essa parte branca aí que vocês estão vendo, é a diferença entre o frame só com o fundo e o frame que tem a minha pessoa. Então, esse é um jeito simples de detectar quais são os pixels diferentes e que vão estar em movimento no nosso jogo. Eu vou tirar logo porque é esquisita a minha cara ali do jeito que tá. Aí apareceu aperte N para iniciar o jogo, mas até antes disso, eu vou precisar dessas track bars que estão aqui. Por mais que agora a gente já tenha informação desses pixels que estão movimentando, eu também vou precisar dos pixels que compõem a pele. Aqui eu estou alterando o H. O H é justamente... aqui eu não estou mais trabalhando com RGB, né? Eu estou trabalhando com HSV, que a gente diz. É uma outra forma da gente representar cores. No vídeo de tracking eu explico em maiores detalhes, mas o H é de hue, que é a matiz. Você pode pensar como uma impressão digital da cor, algo que identifica unicamente a cor. Pode ser o amarelo, o vermelho, o verde, sabe? Para usar um termo mais técnico, seria o comprimento de onda mesmo. Seria a identificação única daquela cor. Então, a saturação acaba ajudando a gente a pegar um intervalo de cores mais vibrantes ou mais desbotados, por assim dizer. Então, quando você tem uma saturação alta, por exemplo, 255, né, pegando um exemplo ali, o hue, como eu falei, a matiz, você vai definir os intervalos de cores que você vai pegar. Se você vai pegar o vermelho, vai pegar o verde, vai pegar o azul. Se eu não me engano, essa matiz mais baixa, eu não vou saber valores exatos de cabeça agora, mas a matiz mais baixa pega tons de cores próximas ao vermelho. Quando a sua matiz é média, se eu não me engano, você está pegando os tons que estão mais próximos do verde e a matiz alta azul. Já no caso da saturação, se você quiser, por exemplo, pegar um vermelho muito forte, vamos supor que eu peguei aqui uma matiz de vermelho. Aí eu quero pegar um vermelho bem forte, assim, bem brilhante, bem destacado, você vai pegar um vermelho mais saturado. Então você pegaria tons mais aqui na ponta. Ó, acabou até que eu, por acaso, acertei aqui e peguei bem a cabeça. É diferente da saturação baixa, que você vai ter tons mais desbotados, um vermelho que vai recebendo um pouco mais de cinza, esse tipo de coisa. E, finalmente, não menos importante, o Veloy vai ter um papel de pegar cores misturadas com uma luz branca ou com um tom de branco. Então, se você quiser tons onde você mistura mais com o preto, com a iluminação baixa, vamos supor um verde ou um vermelho com uma iluminação mais baixa, você já vai pegar o Veloy mais baixo. E o que aconteceu, como as minhas cores têm uma certa mistura com a luz branca, por isso que sumiu ali. É diferente, por exemplo, de eu pegar um Veloy
Ah lá, só de eu ter removido ali algumas partes que ele interpretou com o velo mais baixo, já fez um isolamento ainda melhor. Deve ter ficado claro para vocês que a ideia disso aqui é eu calibrar onde está o tom de pele, justamente para eu conseguir fazer um jogo aonde eu consigo acertar os Pokémons. No caso, realmente eu elaborei esse jogo aqui para funcionar bem com as mãos, mas no contexto aqui que eu estou gravando vai ser com a minha cabeça mesmo. Então, acho que agora, o que acontece? Ele pega a maior região conexa, que a gente diz, a maior região conectada, vamos dizer assim, e essa maior região é a região que ele está detectando com aquelas linhas verdes, e é essa região que eu vou conseguir acertar o Pokémon para ganhar pontos. Mas enfim, vou mostrar o jogo em ação agora que está funcionando. Aperto o N lá. O objetivo é eu acertar o Pokémon. Quanto mais eu acerto o Pokémon, mais pontos eu ganho. Isso aqui faz mais sentido com a mão do que com a cabeça, né? Mas, olha lá. Tá vendo? Cada vez que eu acerto o Pokémon, eu vou ganhando pontos. Então, assim, um jogo muito simples, é bem básico, mas que já dá pra gente entender como é que a gente pode fazer um detector com a mão, ou até com qualquer objeto, interagindo ali com a webcam e podendo realizar alguma ação. É um bom ponto de partida para quem está querendo entender mais de visão computacional. E é isso. Agora que eu demonstrei o jogo em ação para vocês, eu vou mostrar como que eu implementei. Então, vamos lá? Acertando o aba aqui. Opa, vamos lá? Então, eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Então, vamos para a parte aqui do código, pessoal. Mas antes de começar a falar dele, eu só queria fazer esse jabazinho rápido. Você caiu aqui no meu canal, no Universo Discreto. Eu só queria reforçar e lembrar vocês que aqui a gente tem playlist com uma série de vídeos ensinando IA, ensinando Machine Learning, Deep Learning. Tem a playlist só de Python e OpenCV que tá aí na descrição. E todo esse conteúdo eu disponibilizo de graça para vocês, dá bastante trabalho. Então, se vocês puderem dar like no vídeo, se inscrever no meu canal, virar membro, todas essas coisas aí que ajudam muito, ou até mandar um pix para universoscretopix@gmail, muito bom. Ou mandar um pix para universoscretopix@gmail.com. Isso vai ajudar bastante a continuar esse trabalho, se vocês estiverem gostando aí. E no mais, é só agradecer mesmo e vamos para o código. Esse código, pessoal, para explicar para vocês, eu dividi ele em algumas partes. Então tem a parte 1, 2, 3. Ele é um código, ele tem bastante linhas, mas a ideia dele é bastante simples de entender. E até o final do vídeo eu vou passar por todas essas etapas. Acho que logo no começo não tem nenhuma surpresa, a gente está importando o CV2, o NumPy, o Time e o Randall, que são bibliotecas que vão ser muito importantes para todas essas operações. Eu recomendo que você vá assistindo especialmente os vídeos iniciais dessa playlist, pois aí você entende melhor o papel do CV2, que é o próprio OpenCV, do NumPy, biblioteca de tempo, random e por aí vai. Mas para o contexto aqui do nosso projeto que interessa, toda essa parte inicial aqui é de configurações, inicializações, iniciar webcam e tudo mais. A primeira coisa que vemos aqui é essa variável, que é como se fosse uma constante, que ela define a área mínima aceitável para o convex hull, para o fecho convexo. O que é o fecho convexo? A gente discutiu bastante esse conceito ao longo dos vídeos, especialmente de contornos. Seria a menor região convexa que envolve um conjunto de pontos. Para isso, a gente tem que lembrar o que é o convexo e o que é o côncavo. Eu peguei aqui uma imagem rapidinha do Google só para descrever isso. Uma forma bem simples de você pensar e entender o que é o convexo e o que é o côncavo. No convexo, se você pegar dois pontos quaisquer dentro da região convexa e traçar uma linha, ela vai sempre estar dentro daquela figura, daquele objeto. Então você pode pegar dois pontos quaisquer dentro da região convexa, traçar uma linha e sempre vai estar naquela área rosa ali, né? É diferente do côncavo, que você vai ter situações, vamos supor, se eu pegar um ponto aqui onde está o mouse e um ponto aqui onde está o mouse, traçar uma linha lá, ela fica fora do objeto. Então, essa é uma definição não formal e simples da gente entender a diferença do objeto convexo para o objeto côncavo. E o que seria, no caso aqui do OpenCV, o fecho convexo? Dado pontos quaisquer ali na minha imagem, eu vou tentar formar a menor região convexa que vai envolver aqueles pontos. Quando vocês viram a imagem do jogo ali da minha cabeça,
Ele pegou os pixels da minha cabeça e gerou a menor região possível, quando eu digo menor região em área, que envolve toda a minha cabeça. Ou, no caso o jogo foi feito pensando em você usar a mão, né? Faz mais sentido que dar cabeçada assim no Pokémon. Mas aí, no caso, se você estiver usando a sua mão, ele vai formar a menor região convexa da sua mão. Só que no contexto do jogo aqui, como vocês observaram, você vai ter certo ruído. Vocês viram ali na imagem, vou até ver se eu coloco rapidinho ela para vocês verem na tela aí, mas vocês podem ver que fora da minha cabeça tem uma série de pontos que podem confundir o algoritmo e ele pensar, pô, mas qual região é a cabeça, qual a região são de pixels que não formam a cabeça, porque eu preciso do feixe convexo só da minha cabeça. Então, tudo isso é para explicar que eu defini uma área mínima esse feixe convexo tem que ter, para ele não formar feixes convexos de outras áreas. No caso, esse 1000 é uma unidade interna do OpenCV, então é difícil a gente dizer exatamente o tamanho dela em pixels e tudo mais. Mas assim, 1000 é uma área grande o suficiente para provavelmente ser minha cabeça ou ser minha mão. Né? Não vai ser os outros pixels menores ali que às vezes eram da minha camisa ou da parede e tudo mais. Então, a ideia é que ele sempre vai formar um feixe convexo só de uma área bem grande. Uma área superior a 1000 ali no caso. Mas, obviamente, dependendo da distância, da câmera e tudo mais, talvez você tenha que ajustar esse valor. Então, é importante você ver se 1000 vai funcionar. 1000 funcionou bem para mim, mas depois que você for testar esse jogo, testa aí se você vai precisar aumentar ou diminuir esse valor. E, bom, aqui é bem fácil nesse meu jogo eu trocar o Pokémon, botei o Abra, mas poder colocar Pikachu e tudo mais. Eu só precisei informar em que pasta do meu computador, no caso, dentro do projeto tem a pasta Pokémon Dataset, dentro Images. Eu vou deixar na descrição esse dataset de Pokémon que eu usei, que são imagens PNG dos Pokémon. E é fácil você trocar para outro Pokémon ou até outro objeto, outra imagem. Né? Eu deixei isso aqui para facilitar aí para vocês, caso vocês quisessem usar esse jogo aqui, só trocar o objeto. Enfim, bater em outra coisa. E bom, aí temos alguns métodos aqui. O primeiro deles é o Setup Webcam, que serve justamente para inicializar a webcam. Aí é bom ter cuidado, vocês estão vendo esse valor aqui, index, você tem que ver exatamente qual é o valor inteiro que identifica a sua webcam. À medida que você vai adicionando fontes de vídeo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, webcam, às vezes você vai instalar algum drive que é como se o sistema operacional identificasse como uma webcam, uma saída de vídeo. Então, cada dispositivo de vídeo, vamos dizer assim, do seu computador, ele pode ter valores diferentes. O primeiro deles é o 0. Muito provavelmente a sua webcam vai ser o 0, mas pode ser a 1, pode ser a 2, pode ser a 3. No caso do meu computador aqui, o 1 é a webcam que eu usei ali para jogar o jogo. Por isso que eu deixei o index ali 1, mas você vai ter que testar e trocar. Às vezes, se você roda, a sua webcam não é o dispositivo 1, é o dispositivo 0, o dispositivo 2. Enfim, você vai ter que fazer esse teste aí para funcionar bem. Mas beleza. A gente chama o CV2 Video Capture e aqui a gente vai passar o índice de qual é o dispositivo de vídeo, no caso aí a sua webcam, e ele vai retornar esse objeto cap aqui, esse objeto de captura, que vai ter todas as informações daquela captura de vídeo, inclusive cada frame que está sendo obtido, as informações do frame, a gente vai usar essas coisas. Mas o que pode acontecer é você fazer essa captura e ela ter dado um erro por algum motivo, né? Às vezes você carregou o dispositivo errado. Então é bom você ter uma condição aqui de verificação para verificar se carregou corretamente ou não. Então eu botei o if not is opened, que é a função ali da captura do OpenCV que vai justamente verificar se carregou corretamente. Se não tiver carregado corretamente, um printzinho, erro abre a webcam, e o exit que vai forçar a saída do programa. Se ele não tiver entrado nesse if, tudo bem, aí eu retorno a captura, que já vai ser o objeto com todas as informações, inclusive dos frames que estão sendo obtidos. Aqui temos o método createTrackBars, que é muito parecido com o que a gente fez naquele vídeo de tracking,
que aqui é justamente você ter uma interface simples para você ajustar o H, o S e o V. Aí, reforçando o que eu falei no começo do vídeo, pô, por que você não usou RGB, Lucas, para a pessoa definir o intervalo de cores para fazer a calibragem ali para detectar a pele? Até dá, mas eu acho mais fácil fazer isso com HSV. O HSV ele separa muito bem o que é a cor propriamente dito e os outros parâmetros da cor, como o velo e a saturação. Então, mesmo que você faça ali em RGB, é mais intuitivo você trabalhar com HSV aqui. Uma coisa importante que eu estava quase esquecendo de mencionar. Geralmente, quando você tem uma webcam integrada, o índice dela ali é o 0. E as webcams externas começa a partir de 1. Então, se eu não me engano, tem uma característica assim também. Mas, de qualquer forma, você trabalhando no seu notebook, provavelmente ele vai ser o 0. Mas, voltando aqui, então vamos entender agora o que essa função createTrackBars ela faz. É ela que vai criar aquela janelinha com os cursores ali, tanto do H, do S, do V, para a gente fazer a calibragem da cor de pele. Assim que eu criei esse método, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar essa função fazer aqui de callback, que é uma função que é chamada sempre que o trackbar é modificado. Então, a gente tem algumas capacidades aqui de programação, customização a mais, quando a gente está mexendo com os trackbar. Mas no caso aqui, eu não preciso fazer nenhuma mudança imediata quando eu mexo os cursores. Então, eu crio essa função vazia, só para ela ser passada por parâmetro aqui em cada createTrackBar, mas é só porque é uma exigência que eu tenho que passar o método ali, aí eu passo vazio mesmo. É uma coisa aqui do OpenCV. Aqui eu estou criando uma janela chamada trackbars. A string trackbars define unicamente aquela janela, que é a janela onde vão ficar os cursores ali que eu vou ficar movimentando. Aí cada createTrackBar cria aquela barra ali que eu vou modificando, sendo que uma vai ser para o H mínimo, outra vai ser para o H máximo, para o S mínimo, S máximo, e por aí vai. Reforçando o que eu falei no começo do vídeo, é muito mais prático você trabalhar com HSV quando a gente está mexendo com aplicações que envolvem pele do que o RGB, pois com isso você consegue isolar bem o que é a cor propriamente dita do que é, por exemplo, a iluminação. A iluminação está muito mais associada com o V, um pouquinho com o S também, mas mais com o V. Então, é diferente que a iluminação, no caso do RGB, está misturado no canal do R, do G e do B. Então, essa separação aqui, se vocês tentarem reescrever essa aplicação com RGB, vocês vão ter mais dificuldade de achar as coisas exatamente do que com HSV. Aí, eu estou indicando que cada trackbar está associado a essa janela trackbars, esse que é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro é o valor inicial que cada trackbar vai ter. Então, por exemplo, no HMIN, a barra vai estar no 0, no caso do HMIN. É diferente do H máximo que a barra já vai estar com o valor setado de 179. E assim sucessivamente, né? Lembrando que no caso, no RGB, o valor máximo do R, do G e do B é 255. O H, o valor máximo dele é 179. E o S e o V aí já são 255, né, como é de praxe. Então, por exemplo, no S-Min o valor inicial é 0. No S-Max o valor inicial é 255. Você pode mexer o cursor tanto no H-Min, o S-Min e no V-Min até 250. Quer dizer, no caso do H-Min é 179. Os outros você pode movimentar a barra até o 255. No caso dos Max também, então você consegue e brincando aí à vontade. E eu tenho que passar também o callback para cada uma dessas funções, mesmo que eu não precise dele. Então, é uma questão aqui do OpenCV mesmo. E o load sprite, aonde eu vou passar a pasta, o nome do Pokémon, e ele vai carregar a imagem do sprite com o canal alpha. Então, a gente também tem uma noção aqui de transparência que a gente precisa para não ficar esquisito aquele Pokémon voando na tela com um fundo branco, por exemplo. E para isso funcionar, eu chamo a função imRead para carregar a imagem, passando o arquivo PNG, e aqui a flag imageRead
unchanged. Então ele carrega a imagem como está, sem fazer qualquer conversão, manipulação. Eu preciso disso para conseguir carregar com a camada alfa bonitinho. E aí uma verificação, ele vai verificar que se o sprite, a estrutura de dados do sprite está vazia, significa provavelmente que você passou um caminho errado para uma imagem que não existe. Quando a imagem não existe naquela pasta, ele vai carregar como none, e aí se o sprite for none, ele vai mostrar esse print erro ao carregar sprite, tal. E existe para interromper a execução do programa. Mas se eu não entrar nesse if, ele vai retornar o sprite legal, tudo bonitinho. Com isso, a gente entra na parte 2 do código, que é a de captura de fundo. Essa etapa ela é importante para a gente conseguir ter um melhor isolamento da mão, ou da cabeça, ali no exemplo que eu mostrei para vocês, lá no código. Mas vamos entender melhor. O método capture background, ele vai receber aquele cap, aquele objeto com a captura. É o objeto que é uma estrutura de dados que mantém as informações da sua webcam, mas o mais importante é que por meio do cap você vai ler cada frame da sua webcam. Ele começa com prints aqui, ele mostra ali embaixo, acabou que na hora que eu exibi o jogo para vocês não apareceu, mas ele mostra embaixo, deve estar aqui embaixo, ó. Vamos descer um pouquinho aqui para mostrar, ó. Tá vendo? Aparece a mensagem, posicione sua mão fora da câmera e pressione S para capturar o fundo. E pressione Q para sair do jogo. Então tem essas duas possibilidades aí. Então qual que é a ideia? Você sai da câmera, deixa só o fundo estático ali e aperta S. Então ele vai ter uma imagem do fundo e tudo mais. Aí você tem que tomar um cuidado que não pode ter nenhum... Você não pode aparecer nessa imagem aí de captura de fundo quando a gente aperta S. A iluminação não pode variar também. Tem que realmente ser um fundo mais parecido possível com o fundo na hora que você estiver jogando. E por que isso, né? Vamos visualizar aqui. Mas vamos lá. Aqui está o loop onde a gente vai fazer a captura desse fundo. O método capRead, a todo momento, né, enquanto o jogo está ali executando, ele vai estar retornando para a gente uma flag que indica se o frame está sendo lido com sucesso ou não. E o background, que é realmente a imagem, tipo o JPEG do que a sua webcam está capturando. Aí vai ter um if para verificar se falhou ou não, e aí ele continua, né, se for o caso. E o CV2 e MShow, ele vai exibir uma janela, né, que vai estar exibindo aquela captura de fundo ali que você vai fazer. Você vai estar visualizando ali até perceber, não, o fundo está ideal agora, eu vou apertar S. E como é que ele identifica a tecla apertada? Isso é feito aqui embaixo. A gente tem o método CV2 WaitKey1, significa que a cada 1 milissegundo ele está esperando uma tecla ser pressionada. Esse E binário, esse E comercial, que na verdade é um AND binário com FF, então você pode imaginar ali como um conjunto de bytes que é tudo 1, tudo 1. E por que ele tem que fazer isso? Na verdade, isso aqui é uma questão que envolve compatibilidade de sistemas operacionais. Tem que ser desse jeito para funcionar bem no Windows, funcionar bem no Linux, Mac e tudo mais. Tem a ver com o tamanho da quantidade de bytes que os tipos de dados vão ter ali, dependendo do sistema operacional que está sendo executado. Porque dependendo do sistema operacional, esse código aqui que vai ser retornado, que vai ser no WaitKey, ele vai retornar um código binário que identifica a tecla pressionada, esse tamanho vai variar, né, dependendo do sistema operacional que você está usando. E aí, quando você faz o AND binário com o FF ali, você pega exatamente os bytes que definem a tecla que está sendo pressionada e é enviado para o key aqui. É um pouco abstrato isso, eu não queria entrar em detalhes, a conta que ele faz é exatamente essa, né? O que importa a gente entender aqui é que esse E comercial com esse hexadecimal aqui, FF, essa operação é necessária para você pegar, independente do sistema operacional, a tecla exata ali que foi apertada. Vamos lembrar que cada tecla do seu computador tem um código binário que identifica ela unicamente. É assim que eu sei que eu apertei S, se eu apertei A, se eu apertei ESC, e por aí vai. E bom, se eu tiver apertado a tecla do S, então o código binário do S vai bater com o código binário do S ali, que é retornado pela função ORD. Ele vai verificar se o código binário da tecla que você apertou bate com o código binário do S.
Se bateu, beleza, break. E o background vai ter a imagem que você capturou do fundo ali. Caso contrário, você pode ter apertado Q. Às vezes você não quer jogar, você quer sair do jogo, você aperta Q. E ao apertar a tecla Q de quit, ele vai liberar os recursos usados para fazer a captura da webcam ali pelo sistema operacional. Ele vai fazer a limpeza de todas as janelas, vai destruir, desalocar todas as janelas gráficas ali. E o exit que vai interromper a aplicação. Da mesma forma, se você tiver apertado S, você vai cair aqui onde a janela de captura de fundo vai ser destruída, pois você não precisa mais dela, uma vez que você capturou o frame do fundo que você queria, e vai ser retornado ali em background. Com isso, chegamos na parte 3, que é uma das partes muito importantes que envolve o processamento dos frames mesmo. Então, aqui a gente vai realmente identificar a mão ou a cabeça ali no caso, né? Então você vai construir ali uma máscara que vai realmente identificar aquela parte do corpo para fazer toda a interação. Mas vamos entender melhor como isso acontece. A primeira coisa é esse método getHSVValues, que o que ele faz? Ele pega os valores de cada trackbar. Então esse método aqui, ó, cv2getTrackBarPos, você vai informar qual trackbar que é, de qual janela, e ele, em tempo real, dinamicamente vai te retornar. O cursor da trackbar está no Hmin igual a 0. O cursor na trackbar de Hmax está em 190, vamos supor. Aliás, não, tá em 150, por exemplo. Então ele vai, em tempo real, pegar a posição ali no cursor de cada trackbar e retornar isso aí no método, que a gente vai precisar depois para, enquanto o jogo estiver executando, especialmente naquele comecinho ali onde você calibra, ele vai estar pegando onde que o usuário posicionou cada trackbar para aí montar aquela máscara que vai identificar exatamente a região de pele, que é o que esse método aqui, Create Skin Mask, ele vai fazer. Ele vai realmente retornar para a gente quais são os pixels que compõem a mão, ou no caso ali a cabeça, durante a interação ali com o jogo. Esse método que vai fazer essa mágica aí usando o HSV. Então, para isso, eu vou precisar do frame, que vai ser o frame atual, aonde você está interagindo ali com a sua mão e tudo mais. O background, que é aquela imagem que a gente recortou quando apertou S, apenas do fundo, para a gente fazer a subtração do fundo, subtrair. Quando a gente subtrai o frame original, o frame onde eu estou interagindo do frame do fundo, vai sobrar o quê? Só o frame dos pixels onde estou movimentando a mão ou movimentando a cabeça. O HSV Limits justamente vai ser um objeto tipo uma lista que vai receber todos esses valores aqui que vieram de getHSVValues. Todos esses caras aqui vão fazer parte de uma lista onde a primeira posição vai ser o Hmin, a segunda vai ser o Hmax, assim sucessivamente, e vai tudo ser passado aqui. Justamente os limites que o usuário traçou na mão vão ser todos repassados aqui bonitinho. Aí beleza. Subtrair do fundo do frame atual. Quem faz isso é o CV2 Absolute Difference. Ele vai realmente fazer subtração desse cara aqui menos esse cara. E o que vai acontecer? Bom, se um determinado pixel, tanto do background quanto o frame, eles forem iguais, então aquele pixel é o fundo, você vai subtrair e vai dar 0 ali. Agora, se numa posição tiver a minha cabeça no caso, o pixel ali frame na minha cabeça, tá essa cor X, e no fundo, na mesma posição, tá a cor Y, tem uma diferença. Você vai subtrair os dois, pegar o valor absoluto, vai dar um valor maior do que 0. E esse valor aí é maior do que 0, certamente é um dos pixels aonde tem a minha mão, a minha cabeça, algum pixel que está movimentando. No fim das contas, isso vai ser passado para o FGMask, aonde todos esses valores aí maiores que 0 vão fazer parte dessa máscara aí. E lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem branca minha, até aquela imagem meio esquisita? Então, ali vai ser já aquela máscara com os valores de diferença ali retornados por esse ABS diff. Só que no caso, aqui você ainda tem a imagem com os 3 canais. Eu preciso converter ela logo em seguida para tons de cinza. No caso, eu fiz isso aqui. Isso aqui não é necessário mesmo fazer essa operação. Eu só fiz essa conversão aqui para depois jogar na janela e vocês visualizarem
é como que a imagem fica imediatamente após a subtração do fundo. Então, se você, vamos supor, essa aplicação aqui está finalizada para a pessoa usar, ela não precisa ver essa janela, eu poderia simplesmente comentar esses dois caras. Eu só deixei esses dois caras aqui para que na introdução ali do vídeo vocês vissem aquela imagem minha esquisita onde estava meu rosto estava todo em tons de cinza. Mas, na verdade, o que interessa aqui no contexto da nossa aplicação é passar essa imagem. E como o OpenCV, por padrão, ele trabalha com RGB, mais especificamente o BGR, né? Ele só troca de posições o azul e o vermelho. Mas eu passo essa imagem chamando o método CVT-Color, convertendo ela para HSV. Ao fazer isso, se eu pegasse essa imagem aqui, HSV, e jogasse numa janela do OpenCV para visualizar, a gente teria uma imagem onde o fundo é tudo escuro e a minha cabeça estariam com as cores normais, só que representadas ali no formato HSV mesmo. Só que eu não tive essa preocupação de visualizar ali. Eu peguei essa imagem aqui, HSV, e ela vai ser usada na análise para pegar apenas o intervalo dentro do HSV que eu quero. Esse intervalo, esses limites do HSV que eu quero, estou trabalhando aqui. Vamos entender melhor isso. Então, eu estou criando dois vetores ali, dois arrays do NumPy, onde eu vou dizer quais são os valores mínimos, tanto de H quanto de S e de V, e os valores máximos de H, S e V. Bom, a ideia do trackbar é justamente eu traçar os limites do H mínimo, do S mínimo, do V mínimo, assim como do H máximo, do S máximo e do V máximo. Então, esse vetor aqui de array, ele vai pegar aqueles valores que vieram do HSV limits e que vieram desse método HSV values, e o H mínimo vai ser esse cara, o S mínimo vai ser esse cara. Por que 2? Porque o H mínimo é o 0 e o H máximo é o 1. O S mínimo é o 2, o S máximo é o 3 e assim sucessivamente. Então eu vou montar um array onde eu vou ter, nessas primeiras posições aqui, o H mínimo, o S mínimo e o V mínimo, e embaixo o H máximo, o S máximo e o V máximo. Tudo inteiro sem sinal 8 bits, que é o formato aqui que o OpenCV trabalha. Então eu tenho que colocar nesse formato esse array lower skin e esse upper skin, pois o método inRange ele vai realmente construir a máscara onde eu passo a imagem HSV, eu digo qual que é o H, o S e o V mínimos e o HSV máximos, para esse método criar uma skin mask. O que é essa skin mask? Ele vai meio que binarizar a imagem de máscara, onde os pixels do fundo vão ficar pretos e os pixels que compõem a minha cabeça, igual vocês viram, vão ser todos brancos. Então, é essa função que vai construir uma imagem binária final, dizendo, o pixel branco é o pixel da mão em movimento. E o pixel preto é a imagem do fundo. Pois, se um desses pixels brancos que compõem minha mão interagir com o pixel do Pokémon, aí eu já sei que houve uma colisão ali para eu somar pontos. Então, é assim que isso é feito. Mas, antes disso, eu também aplico algumas operações morfológicas. Igual discutindo no vídeo de morfologia matemática, eu recomendo que você assista ele para ter um entendimento completo aqui, que explicar tudo de novo aqui agora não tem como. Então, a operação que eu estou fazendo aqui é justamente para remover um pouquinho de ruídos aplicando uma abertura. Como eu apliquei erosão seguida de dilatação, eu estou fazendo aqui uma operação que lá no vídeo eu discuti como abertura. Se fosse dilatação primeiro e erosão depois, seria o fechamento. Mas o que é a erosão? O que é a dilatação, Lucas? Vamos entender. Aqui eu estou criando uma kernel que justamente vai definir o tamanho dessa operação morfológica aí. Quanto maior, mais impacto você vai ter nos pixels como um todo. No vídeo eu até mostro o cálculo passo a passo do que significa o filtro ser de 3x3, igual eu fiz ali e tudo mais. Não vai dar para explicar isso agora. Mas digamos que esse aqui é um tamanho médio, um tamanho talvez até pequeno, né? É um valor razoavelmente... Para o nosso contexto aqui é bom. E aí eu passo aquela skin mask com essa kernel e peço para aplicar 2 vezes a erosão. O que a erosão faz? É como se você removesse um pouquinho da borda da imagem, fazendo com que ela diminua.
Ao fazer isso, o que acontece? Se você tiver ruídos no fundo ali, vamos supor um pixel branco pequenininho, ao aplicar erosão, eles vão sumir. Mas, ao mesmo tempo, parte dos pixels da minha borda vão sumir também. É como se eu removesse um pedacinho da borda de toda a imagem. E quando você tem um pixel isolado muito pequeno, ele é removido também. A dilatação, por sua vez, ela acaba fazendo o processo inverso. Ela é como se ela adicionasse uma borda em volta de todas as regiões conexas ali do meu objeto, que a ideia, ao fazer isso, é o quê? É fazer com que a região da minha cabeça ou da minha mão volte a ter o tamanho que tinha antes, só que os pixels menores que foram removidos na erosão, eles não voltam mais. Então é como se fosse um jeito prático de eu remover os ruídos, mantendo os pixels, as regiões maiores da minha cabeça, da minha mão, mais ou menos a proporção que tinham antes. Então essa é uma operação muito útil para remover ruídos. Eu explico isso bem melhor no meu vídeo lá de operações morfológicas, que vão estar na descrição também. Mas é uma operação que acaba ajudando, acaba melhorando aí. É claro que, da mesma forma, se você tiver pixels brancos de ruído de fundo assim, grandinhos, só essa erosão, essa dilatação não vão ser suficientes para removê-los completamente, mas vai dar uma tratada, uma amenizada. Então, por isso, é até importante você verificar se não faz sentido adicionar mais iterações, para o efeito ser mais forte, mas, em geral, você exagerar muito nesse efeito aqui, talvez atrapalhe mais do que ajuda. Em geral, quando você está trabalhando com visão computacional, é bom você ter equilíbrio nessas escolhas. E aí a gente retorna essa máscara final aí, onde todos os pixels pretos são fundo e todos os pixels brancos já são os pixels da minha mão ou da minha cabeça já bem tratados aí para a gente jogar o jogo. Aí chegamos num método muito importante que ele retorna o maior fecho convexo, que vai ser em cima daquele skin mask, ou seja, daquela imagem onde eu retornei, onde os pixels brancos ali são teoricamente os pixels da minha mão, da minha cabeça e alguns ruidinhos que ficaram. Mas o que eu vou fazer? Eu vou calcular o maior fecho convexo das regiões onde você tem pixels brancos conectados. Então, se você tiver... A minha cabeça é uma grande região de pixels brancos onde ele vai fazer um fecho convexo ali. Mas o que vai acontecer? Ele também vai gerar fechos convexos de pixels de ruído do fundo. Mas isso não tem problema, pois eu vou retornar essa função maior deles, que certamente vai ser da minha mão ou da minha cabeça. Mas como é que eu faço para calcular isso? Eu uso o método Find Contours, que a gente usou pra caramba nos vídeos anteriores de contornos dessa série aqui. Eu passo aquela imagem com a máscara. Aqui é uma flag que eu indico como que eu vou retornar esses contornos e a hierarquia deles. No vídeo 2, se eu não me engano, eu mostro cada uma das flags que a gente tem aqui. No caso, aqui você vai ter uma árvore de contornos, né? Quando eu estou falando desses fechos convexos ali que ele está retornando, é justamente os contornos das regiões. No caso, por exemplo, vai ser um contorno da minha cabeça, o contorno desses pixels ruidosos e tudo mais. Mas a questão é que o Retrieval Tree aqui, essa flag, o que vai fazer? Ela retorna não só o contorno maior da minha cabeça, mas até os contornos internos. Isso acaba sendo interessante, pois se eu quisesse tentar fazer um jogo onde não é só detectar a minha mão, mas às vezes detectar contornos internos da minha mão, vamos supor os dedos e por aí vai, desse jeito funcionaria. Ficaria um pouco mais complicado o nosso código fazer ele funcionar bem, mas na teoria, se você quisesse não só detectar a mão, mas detectar os dedos ou outros contornos internos da minha cabeça e tal, isso aqui funcionaria. Mas eu não cheguei a preocupar com esse nível de detalhe, pois o projeto já ficaria mais complexo do que já está. Mas o ponto é que nessa árvore de hierarquias, onde o maior contorno é a raiz, internamente você tem contornos menores, o que importa é que eu vou usar o contorno maior deles, que é o contorno principal. Então, isso acabou não fazendo tanta diferença eu trabalhar com o Retrieval Tree aqui. E o Chain Approx Simple é como que vai ser calculado esse contorno. Eu vou querer o contorno mais preciso possível que realmente, assim, ele vai passar exatamente por todos os pixels brancos, ou eu posso ter um contorno mais ou menos aproximado, onde eu só vou pegar alguns pontos
dos pixels ali na minha cabeça e calcular um feixe convexo mais ou menos aproximado, foi o que eu fiz aqui, porque esse Chain Approx Simple, como a gente vai calcular o contorno a cada frame, computacionalmente isso pode ficar custoso. E a precisão aqui não precisa ser absoluta, né? Eu não preciso encostar exatamente naquele pixel da minha mão ou da minha cabeça e tal. Pode ser um contorno mais... Vocês até viram que o contorno ali, na hora que calculou, ele é bastante reto, né? Você tem uma série de linhas. No contexto de uma aplicação de visão computacional que está rodando a vários frames por segundo, esse é uma boa flag para usar se eu não quero uma precisão absurda. Então, por isso que eu usei essa flag. Essa flag é bem importante aqui nesse contexto. E aí, nessa função, ele retorna aqui justamente o contours, que é aquele contorno que viria não só da minha cabeça ou da minha mão, mas também os pixels ali, os contornos dos ruídos ali de pixel de fundo. E por conta disso, daqui para baixo eu tenho que tratar, eu tenho que realmente retornar o contorno certo. Eu calculei os contornos, mas eu tenho que retornar o maior contorno. Aliás, só recapitular uma coisa que talvez eu tenha passado a informação um pouquinho imprecisa. Uma coisa é o contorno, outra coisa é o feixe convexo. Acho que da forma que eu falei rápido ali, eu tratei tudo como uma coisa só. Então vamos contextualizar bem. O que é o contorno? É a linha da borda exatamente da minha cabeça. A partir dessa linha, então imagina o seguinte, é como se você pegasse uma foto assim da minha cabeça e passasse com um lápis assim no papel, exatamente uma linha em volta dos pixels da minha cabeça. E essa linha vai, enfim, não é que vai estar borrada, mas ela vai estar um pouco torta, né? É você imaginar realmente passar um lápis em volta do meu rosto, da minha cabeça. O fecho convexo já vai ser uma aproximação convexa dessas linhas do contorno. Então tem essa diferença. No caso, aqui eu só estou retornando o contorno. Ali embaixo eu vou realmente calcular o fecho convexo. Então tem essa distinção aí que é bem importante. Agora, pode acontecer de não ter contorno nenhum. Quando isso vai acontecer? Por exemplo, quando eu estiver rodando o jogo e a minha mão não está na câmera nem a cabeça. Então, talvez na hora que rode não tenha contorno nenhum, nem os do ruído. Pode ser que aconteça. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou retornar alguns parâmetros aqui. O primeiro deles é o Ru, que vai ser o fecho convexo de fato, que quando não existir vai ser none. Eu também vou retornar a área do fecho convexo, pois, como vocês estão lembrados, lá em cima, eu defini uma área mínima de 1000. Então, na verdade, até antes ali no método, eu verifico se a área do fecho convexo que eu calculei é superior a 1000. Mas digamos que eu retorno ali o tamanho da área, pois quando o jogo estava rodando, uma das informações que apareciam na tela era justamente a área daquele feixe convexo, que eu passo também, mas no caso aqui, quando não existe contorno, não vai existir feixe convexo, então a área é 0. E a última informação que eu passo quando eu retorno a função é se aquele feixe convexo é válido ou não. Para um feixe convexo ser válido, ele tem que ser superior àquela área mínima, por exemplo, ou tem que existir. Então, se ele não existir e nem ultrapassar aquela área de 1000, ele vai ser falso. E aí, logicamente, não vai aparecer aquela linha verde, não vai aparecer na tela. Então, isso é importante, pois pode acontecer de, durante o jogo, a minha mão não estar na câmera, ou minha mão estar... Enfim, nem a minha mão nem minha cabeça tá lá para eu interagir no jogo. E por isso, pode ser que alguns ruídos de fundo sejam pegos e ele acabe gerando um feixe convexo ali para o jogo. Que não é algo que eu quero. Eu não quero que o ruído faça parte da detecção ali da aplicação de visão computacional que a gente está usando. Por isso que a gente define essa área mínima e se não atingir 1000, essa área mínima não é válida, ele vai retornar como falso. Mas tá, Lucas, e se o contorno existir? Bom, se o contorno existir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os contornos ali no caso. Eu vou definir aqui a chave que é o contour área. Então, dentro desse contours aqui, ele tem o contour área, que vai ser a área daquele contorno ali naquela unidade interna, igual vocês viram. E de todos os contornos, que aqui, esse contours ele vai montar uma estrutura de dados, que agora eu não lembro se é lista, se é dicionário, mas enfim, ele vai ter uma estrutura de dados com cada contorno ali, aquela árvorezinha de contornos. E de todos os contornos, eu quero que ele retorne o que tem a maior área, que vai ser certamente da minha cabeça ou da minha mão. Como é que ele retorna o maior? É por meio dessa função max. Eu passo a estrutura de dados, a chave. Eu acho que é um dicionário, porque como é chave ali, é um dicionário.
Mas o ponto é, ele vai retornar de todos os contornos dentro daquela estrutura de dados, o que tem a maior área, contour área, retornando aqui em largest contour. Bom, se esse é o contorno com a maior área, é ele que eu vou calcular o feixe convexo. Lembra, o contorno é a linha da borda que envolve a minha cabeça. Em cima dela eu vou calcular o feixe convexo, ou seja, a menor figura convexa possível, que envolve todo aquele contorno, e esse cara vai ser o rule. Mas não basta isso, eu vou ter que jogar esse rule nesse método aqui, contour área, para quê? Para ele calcular a área daquele contorno e verificar se a área desse meu feixe convexo, né, aqui é a área do feixe convexo que vai ser calculada, e ele vai verificar se a área desse feixe convexo é maior ou igual à área mínima que eu defini como 1000. Então aqui ele vai verificar essa condição. Se ela for falsa, o rule valid vai receber false. Se aqui for verdadeiro, o rule valid vai receber true. E aí, finalmente, esse método vai retornar o feixe convexo, a área do feixe convexo que eu vou usar para exibir na tela depois, e se o feixe convexo é válido ou não. Aparece uma mensagenzinha na tela se o feixe convexo é válido ou não. Que no caso vai aparecer assim, a mão está sendo detectada, a mão não está sendo detectada. Eu vou mostrar mais para baixo, tem a mensagem exata ali, como eu coloquei. E esse último método aqui de atualização do sprite, ele tem pouco a ver com visão computacional. Aqui é só realmente para você movimentar aleatoriamente aquele Pokémon lá, o aba, igual fizemos. Para isso, eu passo no método uma série de informações, a posição inicial do meu sprite, a velocidade que ele vai ter, né? Eu posso customizar também se ele vai andar rápido ou devagar, a altura e largura do frame em questão, pois eu tenho que saber os limites até onde o Pokémon vai, para o Pokémon não sair da tela, né? O pessoal que programa jogos já lidou com esse tipo de problema, às vezes o objeto sair da tela e tudo mais. E também o tamanhozinho da largura e altura do sprite, que vai ser fundamental para também eu verificar se ele está ultrapassando os limites ou não. Então eu pego todas as informações aqui, o sprite x e o sprite y vai ter a posição x e y do meu sprite. Da mesma forma, eu também posso definir uma velocidade x e uma velocidade y para o meu sprite. E uma vez sabendo a velocidade, basta eu fazer a soma. Se eu somar a posição x do sprite com a velocidade x, ele vai andar horizontalmente. Né? Esse método aqui ele é chamado continuamente, a cada frame, e aí ele vai atualizando. Por exemplo, se a velocidade x ele for 1, a cada frame sendo renderizado, vamos dizer assim, a cada loop ali na aplicação do meu jogo, o sprite vai mover um pixel para a direita ou à esquerda, e depende se a velocidade ele for positiva ou negativa. E aqui mesma coisa, ele vai, se a velocidade y for 1, ele vai movimentar uma unidade. Eu estou em dúvida se vai ser para cima ou para baixo, porque depende. Eu sempre confundo, porque, por exemplo, no OpenGL os eixos ficam invertidos. Eu acho que. Eu não lembro, mas ele vai movimentar ou para cima ou para baixo. A gente vai descobrir aqui agora. Mas o ponto é, aqui que ele vai fazer essa movimentação. E aqui eu pego bonitinho a largura do frame e a altura do frame, que eu preciso. E aqui embaixo eu vou verificar se o Pokémon está colidindo com as bordas ou não, para justamente ele não sair da tela. E como é que isso funciona? Se a posição do sprite for negativa, a posição 0 é o limite do lado esquerdo da minha tela. Então, se o sprite do Pokémon, a posição x está negativa, ou seja, ele saiu da tela, ou ele saiu da tela do lado direito, que é o que essa condição aqui diz. Por quê? Porque se eu pegar a posição do sprite mais a largura do sprite, isso for maior que a largura, vamos supor que a largura seja 640. Se sprite x mais o sprite o largura for 641, eu sei que um pedacinho do Pokémon já está saindo da tela pelo lado direito. Então, se isso acontecer, o que eu faço? Eu multiplico a velocidade por -1, eu deixo a velocidade negativa. Então, se o x for positivo, ele vai andando para a direita. Se o x for negativo, ele passa a andar para a esquerda. Então eu mudo o sinal da velocidade, ele passa a andar na outra direção. Aqui embaixo é uma lógica parecida. Se a altura se a posição y do Pokémon está menor do que 0,
no caso ali, ele está saindo da tela por cima, você também vai multiplicar negativamente a velocidade dele para ele andar para outra direção e ele passar a descer. Então, se ele está andando para cima, o y dele ficou menor do que zero, multiplica por -1, ele vai andar na outra direção. Por exemplo, no caso ali para baixo. E aqui é uma ideia parecida. Se ele ultrapassar as dimensões da tela por baixo, mesma coisa, vai multiplicar por -1 e ele vai voltar, a velocidade dele vai para o outro sentido, vai. Ele estava indo para baixo e tal, ele vai para cima agora. Só que é importante a gente entender que isso aqui não resolve o problema da condição das bordas. Ele ajusta a velocidade. Mas além de ajustar a velocidade, tem que ajustar a posição, porque às vezes a posição dele já está fora da tela. E como é que eu faço isso? Isso é feito com essa linha de baixo aqui. Aí vamos entender a lógica aqui, porque realmente ela pode confundir um pouquinho. Vamos primeiro prestar atenção aqui. O que esse min aqui significa? Na verdade, o que esse cara aqui significa? Esse aqui é o limite da tela em x do lado direito. Essa é a posição máxima aqui que o sprite pode alcançar, que é a largura da janela, vamos supor 640, menos a largura do Pokémon, 32. Então, essa é a posição máxima, imaginando, por exemplo, eu vou pegar o meu celular aqui para tentar exemplificar. Imaginando que esse aqui é o sprite do meu Pokémon, aqui é a coordenada 00 do meu Pokémon, sabe? Esse lado esquerdo aqui. É isso mesmo. Então, aqui é a posição 00. Aí, imagina, a partir do momento que o Pokémon movimenta, pum, chegou na borda, ele está quase saindo da tela. Se você pegar a largura da tela menos a largura do Pokémon, vai dar esse ponto aqui. Esse é o ponto máximo que o Pokémon pode atingir. Só que, na situação ali em cima, pode ter acontecido, no caso, quando o Pokémon ele começa a sair da tela no contexto desse código, esse sprite já vai ter ultrapassado esse limite aqui. E eu não quero. Eu quero que a posição do Pokémon chegue até o limite e pare ali. E o mínimo aqui garante isso. O que esse mínimo aqui vai retornar? Qual que é o menor valor? O menor valor é esse ou é esse? Ele vai analisar aqueles dois valores e retornar o menor valor. Então, eu garanto, se por acaso a posição X do meu sprite estourou e já ultrapassou a tela, ele vai retornar o mínimo, que é esse cara aqui. Igual eu mostrei para vocês no exemplo do celular, é a posição de origem do Pokémon quando o Pokémon já atingiu o máximo ali do lado direito da tela. Então, o fato é, o que esse mínimo aqui vai garantir é que, pelo menos, a posição máxima onde o Pokémon pode movimentar na tela, sem sair nem um pouquinho, ele não vai sair nada. Ele vai retornar ali a posição máxima ali que ele vai ter. Só que isso aqui resolve para o lado direito, mas não resolve para o lado esquerdo. Porque também vai ter a situação que, às vezes, o Pokémon tá... Aí agora, de novo, pegar o meu celular aqui. O Pokémon ele pode estar movimentando e sair do lado esquerdo. Quando ele sai do lado esquerdo, a posição sprite X dele vai ser menor do que 0. E isso não pode acontecer. Então, ele vai retornar o maior dos dois valores. Ou 0, ou esse cara aqui. Ele vai olhar esses dois parâmetros e retornar o valor máximo. Se por acaso aquele que eu destaquei ali agora estiver negativo porque o Pokémon estava saindo do lado esquerdo, então ele vai retornar 0. Isso garante que se ele está saindo do lado esquerdo da tela, a posição dele obrigatoriamente vai ser o maior valor, que vai ser 0. E se ele estiver saindo do lado direito, a posição máxima que ele vai se movimentar, que ele vai atingir, né, a posição máxima vai ser essa posição aqui, que é o lado direito extremo ali da tela, sem que o Pokémon saia da tela. Que aquela largura ali do sprite para garantir que ele não saia nem um pouquinho da tela. E aqui embaixo eu não vou explicar de novo, porque é a mesmíssima lógica, só que verticalmente, né? Eu expliquei para vocês horizontalmente e pela a mesma lógica aqui no caso da altura. E finalmente, depois desses cálculos todos, ele vai retornar a posição XY do sprite e a velocidade do sprite. Então ele vai atualizar tanto a posição que ele tem que estar, quanto a velocidade que ele tem que estar. Se ele atingiu algumas das bordas da minha tela, ele vai inverter também a velocidade. Isso garante com que o movimento fique igual vocês viram ali no jogo. E aí chegamos num método um pouquinho mais enjoadinho, mas aqui é para ele renderizar o sprite do Pokémon com a transparência. Então, é para garantir que aquele PNG ali, o fundo,
ele fique transparente na hora que o Pokémon está movimentando na tela. E aí chegamos na parte do código que faz a renderização do sprite propriamente dito, considerando a camada alfa. E esse código ele ficou um pouco mais cheio de detalhes, justamente por conta da transparência, pois vamos lembrar que a gente tem que combinar o sprite com o fundo ali onde, enfim, o fundo mesmo, onde você está interagindo, você está jogando. De certa forma, o que está sendo feito dessa função lembra um pouco das coisas que eu fiz naquele vídeo onde tem até o Atila na thumbnail, pois a gente tem que fazer uma composição do sprite do Pokémon no fundo, né, para ter os dois juntos. Mas como é que isso é feito? Vamos entender. Eu passo tanto o frame onde o Pokémon vai andar, o sprite do próprio Pokémon e a posição dele que a gente acabou de calcular na função anterior. Eu pego a posição XY do sprite. Aqui esse sprite overlay, o que ele é? É, na verdade, todos os pixels do sprite, mas apenas o RGB. Vamos lembrar que como eu estou trabalhando com um PNG com transparência, essa imagem tem 4 canais. Tem o R, o G, o B e o A, que é a camada alfa, que é a camada de transparência. Quando eu coloco esses 2 pontos 3 aqui, eu estou pedindo para, no caso, nessa terceira coordenada aqui, que é a coordenada de cor, ele pegar até o 3 menos o 3. Então ele vai pegar o 0, que vai ser, como aqui é BGR, né? O 0 vai ser o blue, o 1 vai ser o G, o verde, e o 2 vai ser o red, vermelho. Aqui eu estou dizendo, pegue todos os valores em X, todos os valores em Y, ou seja, todos os pixels X e Y do sprite, e apenas as dimensões do azul, do verde e do vermelho. Então ele só vai pegar as cores RGB do sprite aqui. É diferente desse cara aqui de baixo, o Alpha Mask, que ele vai pegar só a dimensão da transparência. E como é que ele faz isso? Ele vai pegar o sprite, vai pegar todos os pixels X e Y. Na verdade, está até invertido, né? O OpenCV ele trabalha invertido. É primeiro o Y, depois o X. Mas o que interessa é que são as informações bidimensionais das cores ali. E o 3, que é a quarta coordenada, que é a coordenada da camada alfa. Vamos lembrar que começa do 0. Por isso que a quarta coordenada, a quarta posição ali da minha matriz do sprite ali é o 3. E isso a gente vai dividir por 255. Por quê? Porque a gente vai normalizar a camada alfa, ou seja, a camada alfa vai estar representada com valores entre 0 e 1, onde o 0 vai ser o totalmente transparente e o 1 é totalmente sólido, ou seja, o pixel vai aparecer completamente ali. Mas no caso, a gente está trabalhando só com o totalmente transparente e o totalmente sólido. Poderia até brincar com uma transparência bem de leve, então você ainda vê o Pokémon em um pedacinho do fundo ali. Daria se eu trabalhasse com valores entre 0 e 1. E beleza, aqui eu já vou aplicar a composição do sprite com o fundo para as 3 camadas, para o B, para o G e para o R. E aí fazemos essas continhas aonde no frame de fato, né, a gente vai inserir o sprite do Pokémon no frame de fato, e eu vou ter que definir as posições onde isso vai acontecer. Primeiro as posições Y, pois igual eu falei para vocês, o OpenCV trabalha primeiro com Y, depois com X, mas o que eu sei eu vou, no meu frame, eu vou inserir o Pokémon na posição inicial Y do sprite, até a posição do sprite mais a altura dele. Aquele ponto shape 0 é a altura do Pokémon de fato. Então eu estou dizendo, dentro do meu frame, insere o Pokémon nessa posição aqui, digo onde a posição Y começa e onde a posição Y termina. E a mesma coisa eu faço aqui, insere o Pokémon na posição sprite X, é onde o X dele começa, até X mais sprite shape 1, que é o X final dele ali, onde vai inserir. E aqui o C vai ser a camada, que primeiro vai ser o B, depois o G, depois o R. Eu botei essa barra aqui, pois, para caber na tela do jeito que vocês conseguem ver, o barra permite saltar uma linha e continuar a instrução, o código Python ali, porque se eu botasse tudo numa linha só, ia ficar muito grande e não ia caber na tela. Foi por isso que eu botei aquela barra ali. Mas a conta que vai ser feita aqui, qual que é? Vai ser o Sprite Overlay, que vamos lembrar, é o RGB mesmo do Sprite, multiplicado pelo Alpha Mask, o Alpha Mask que a gente calculou aqui, que vai ser a transparência de fato, né? Isso vai ser calculado para todos os pixels simultaneamente. Então, para todos os pixels BGR, né? No caso aqui, ele vai fazer um por vez no for, né? Mas vamos supor, ele está fazendo primeiro para o azul.
Então ele vai pegar todos os valores de azul de todo o meu sprite e vai multiplicar pela máscara alfa, pelo valor do alfa calculado ali para todas as posições. Mas vamos lembrar que a gente fez aquela normalização para ficar entre 0 e 1. Então o que vai acontecer? Quando aqui for 0, ele vai multiplicar 0 por essas cores aqui, e o que vai acontecer? Aquelas cores não vão contribuir para o valor naquela posição. Então, quando o alpha mask for 0, os valores de cor do sprite não vão aparecer naquela posição. E aí, o que vai aparecer? Eu estou somando também com o fundo do frame. Então, o que vai acontecer? Acho que uma boa forma de entender... Aqui, realmente, a gente está somando a contribuição da cor do sprite e da cor do frame naquela posição. Mas quando o alpha mask for 0, vai multiplicar aqui, vai dar tudo 0. Agora, se o alpha mask na mesma posição for 0 também, 1 menos 0 vai dar 0. Desculpa, 1 menos 0 vai dar 1. 1 multiplicado pela cor do fundo na mesma posição vai dar a cor do fundo na mesma posição. Isso faz com que, naquela posição onde a transparência é máxima do sprite, vai aparecer o quê? O fundo. É o jeito da gente compor aqui. Ah, Lucas, mas se o alpha mask for 1? Tudo bem. Quando ele for 1, você vai multiplicar 1 vezes as cores RGB primeiro B, depois G, depois R do Pokémon. Ou seja, as cores do Pokémon aonde alpha mask for 1 vão permanecer como estão, somando com as cores do frame multiplicado por 1 menos 1, que vai dar 0. Ou seja, nessa situação, a cor do frame naquela posição não vai contribuir. Então esse é um jeito de forçar que em cada posição ali onde o sprite está, vai aparecer ou o fundo ou a cor do sprite. Então é um jeito da gente substituir onde está transparente, vai ter o fundo ali no lugar e vai funcionar bonitinho. Então esse é um jeito, esse método ele vai compor o frame, o sprite no frame e vai retornar o frame já com o sprite renderizado. E com isso tudo já entendido, o que falta agora é só a função main que junta todos esses caras e vamos entender tudo isso aqui trabalhando junto. Primeira coisa, eu inicializo a webcam retornando o cap, que vai dar todos os frames que eu preciso. Eu crio as track bars, igual a gente viu ali em cima, tudo certinho. Qualquer coisa você pode até voltar na timeline ali do vídeo para rever essa parte, para entender melhor. O método load sprite, igual eu mostrei para vocês, ele vai carregar ali o PNG do Pokémon que eu informei dentro da pasta. Aqui eu estou informando a largura do frame. Eu podia ter pego direto do cap, agora que eu percebi, mas aqui é só informar a largura e a altura, no caso ali. E aqui eu pego também a largura e a altura do sprite do Pokémon. Aqui embaixo eu inicializo a posição e a velocidade do sprite randomicamente. Eu posso usar, por isso que eu coloquei import random lá em cima. Então eu posso randomizar para o Pokémon ficar em qualquer posição X entre 0 e a posição máxima do lado direito onde ele pode estar. Eu sorteio qualquer X ali e, analogamente, eu sorteio um Y em qualquer posição também. Mas eu também posso sortear a velocidade X e Y do Pokémon. Como é que eu faço isso? Eu defini, ele vai sortear aqui o Random Choice, ele sorteia um valor possível dessa lista aqui, e essa lista tem o menos 5 e o 5, ou seja, ele vai sortear uma velocidade que vai ser ou 5 ou menos 5, qualquer uma das duas. A velocidade é fixa aqui no caso. É melhor, se eu quisesse que a velocidade mudasse o tempo todo, eu colocaria outros valores aqui, mas não sei se isso é tão interessante no contexto do jogo, né? É melhor você ter uma velocidade fixa nos dois sentidos, para frente, para trás, para cima e para baixo. Se você quiser que a velocidade do jogo fique mais rápida, é só trocar esse menos 5 e 5 por menos 10 e 10, enfim. Mas aí você sorteia qual velocidade você quer, tanto em X quanto em Y. E aí algumas coisas de inicialização, a pontuação começa em 0. Aqui, por enquanto, o Game Started é falso, pois só quando o Game Started for True, aí realmente vai aparecer o Pokémon, vai aparecer o score e todas essas coisas. Eu também armazeno o tempo aqui atual. No caso, essa questão do tempo aqui foi só realmente para calcular o total de frames por segundo, para a gente ver o desempenho do jogo ali, no caso, se ele está rápido, se o processamento ele está dando conta, por isso que é uma das razões da gente analisar os frames por segundo. Aqui a gente captura a imagem do fundo, quando a gente faz a subtração do fundo, igual eu expliquei no método lá em cima.
E esse while aqui é onde vai estar rolando todo o nosso jogo. Então, esse while aqui é o nosso game loop, que a gente costuma dizer no desenvolvimento de jogos. Aqui no cap read, ele está lendo o frame, e esse hatch aqui é a variável que verifica se falhou em capturar o frame ou não. Se ele tiver falhado em capturar o frame, ele já dá um break que já interrompe a execução do jogo. Aqui tem uma renderização do frame se necessário. Ah, sim. No caso, lembrei. Não é que aqui a gente está dizendo, aqui a gente está fixando a largura e a altura para justamente a gente trabalhar com uma resolução mais baixa. Lembrei agora. Então, na verdade, não é que a gente vai tacar a largura e a altura da webcam. A gente até poderia fazer isso, mas se a largura da nossa tela for muito grande, de repente ele não vai dar conta do processamento. Então, eu defini que a largura e a altura vai ser 640 e 480 justamente para o processamento não ficar tão pesado. E aí, como eu fixei aqueles tamanhos ali, eu redimensiono eles na hora de fazer o processamento. No caso aqui, o redimensionamento é para o processamento de fato. Porque aplicar aquelas operações que a gente fez de contorno, de feixe convexo, de HSV, é melhor você fazer isso com um frame menor. Reduzir o frame não vai ter impacto no acerto ali do método, mas no processamento dá um impacto grande. E aqui é o processamento do frame, eu pego os valores de HSV que eu defini nas minhas track bars, e nesse Create Skin Mask ele retorna aquela imagem onde o pixel branco é o pixel da minha mão, da minha cabeça e tudo mais, e onde é preto é o fundo. Aqui eu retorno o nosso feixe convexo, lembra igual eu mostrei um pouquinho antes no vídeo. E se o feixe convexo for válido, aí ele vai desenhar naquele meu frame o feixe convexo com as cores verde. A espessura da minha linha eu defino aqui, no caso é 2. E esse -1 tem a ver com qual contorno que eu vou desenhar, pois igual eu expliquei nos vídeos anteriores de contorno, você pode especificar qual dos contornos da sua hierarquia na sua árvore você vai desenhar. No caso, eu botei -1 ali que desenharia todos os contornos, mas tudo bem, eu só estou retornando o contorno máximo mesmo, então faz tanta diferença, mas isso aqui vai fazer diferença quando você tem uma hierarquia de contornos e você vai escolher qual que você vai desenhar. Bom, e aqui seria está relacionado a iniciar o jogo de fato. Enquanto o jogo não tiver começado, aparece aquele texto, aperte N para iniciar o jogo, igual conversamos, com todos os parâmetros típicos ali envolvendo fonte. Aí ele vai estar exibindo tanto a imagem do feixe convexo quanto aquela imagem que vocês visualizam, aquela máscara, onde um pixel branco vai ser onde ele está identificando a mão e preto não vai mostrar nada. E aqui, igual a gente explicou antes, ele vai capturar a tecla que você apertou no teclado. Se você apertar N, aí já a flag muda para o jogo iniciou. Ou se você apertar Q, você sai, né, e interrompe. Enquanto você não tiver iniciado o jogo, esse continue vai forçar a ficar repetindo esse loop sem iniciar o jogo. Mas quando o game start passa a ser true, aí você vai pular esse if, logicamente, e aí vai executar as ações do jogo de fato aqui para baixo. Aqui eu atualizo a posição do sprite, lembra que aquela função update sprite position retorna o XY, retorna do sprite, retorna a velocidade do sprite, também retorna, no caso aqui, a largura e a altura do frame, que são as dimensões do frame que eu preciso para fazer aquela verificação se eu estou ultrapassando a borda ou não. E também a largura e a altura do sprite que eu também preciso para essa verificação. Então, acaba que naquele update sprite position, igual a gente viu, a gente verifica se o sprite não está ultrapassando os limites da tela e também atualiza, multiplica aquela velocidade do -1 para ele ir para outra direção. Então, essa parte aqui do código está cuidando de tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui é a parte do nosso código que verifica a colisão da mão, ou melhor dizendo, do feixe convexo com o sprite. Então, se tiver um feixe convexo válido, eu vou verificar para cada ponto do meu feixe convexo, retornando ali o px e o py vão ter cada um dos pontos do meu feixe convexo, eu vou ver se os pontos do meu feixe convexo colidem com o sprite. Então, se eu verificar que algum ponto do meu feixe convexo está entre a posição inicial e final
em X no meu sprite, faz todo sentido isso, porque vamos supor, ó, esse aqui é o meu sprite, aqui vamos supor é a posição X inicial do sprite, e aqui a posição X mais a largura. Se o meu feixe convexo X está aqui no meio, bom, pelo menos em X ele está colidindo, mas ele tem que estar colidindo em Y também. Aí como é que eu faço a verificação aqui em Y? Vamos olhar. É a mesma ideia, eu vou verificar, aqui é o meu Y inicial do meu sprite, que é o sprite Y. Aqui embaixo é o sprite Y mais a altura do sprite. Então, se nesse intervalo aqui, um ponto qualquer do meu feixe convexo está dentro desse intervalo, se ele está dentro desse intervalo em X e Y, o meu feixe convexo está colidindo em algum ponto com o meu sprite. E aí o que acontece nesse caso? Minha pontuação aumenta em 1 e eu sorteio outra posição e outra velocidade do meu sprite para continuar o jogo. Eu poderia até fazer uns tratamentos para ele reiniciar em outra posição sem colidir imediatamente com o meu feixe convexo, para deixar o jogo menos esquisito, aquela coisa de ele ficar colidindo várias vezes com o mesmo ponto, mas eu acabei não tratando isso porque ia complicar demais o código, mas fica como um bom exercício para vocês tentarem em casa aí, para vocês praticarem. E aí renderiza o sprite dentro do frame, igual a gente discutiu antes. Aqui eu não sei se é tão necessário entrar em detalhes, porque é o cálculo de FPS mesmo. Que o que acontece? Quando você... Mas vou comentar rapidamente. Esse current time aqui, ele é o instante mais atual. Lembra que lá em cima no começo tinha um previous time? Então, se você subtrair o current time menos o previous time, você sabe quanto tempo ali se passou em milissegundos ou segundos. A ideia dos frames por segundo é saber quantos frames eu renderizei no intervalo de um segundo. Então, se eu dividir pelo instante de tempo que se passou entre current e previous time, você acaba tendo uma noção de quantos... Aqui, a gente vai ter o tempo exato que passou para renderizar aquele frame. Vamos supor, demorou meio segundo. Então, esse current time menos esse previous time vai te dar o tempo que se passou na renderização do último frame. Então, você tem um intervalinho de tempo que te dá uma noção. Ao dividir por 1, você vai estar invertendo esse tempo e verificando quantas renderizações você fez ali cabem no intervalo de um segundo. Então, para explicar com um exemplo que talvez seja mais fácil, vamos supor, passou meio segundo aqui. Se você dividir o 1, que é o tempo total ali que eu quero saber, por esse meio, vai dar 1 dividido por meio, vai dar 2. E justamente você vai conseguir renderizar 2 frames se cada renderização leva meio segundo. Pois meio segundo mais meio segundo dá 1 de novo. Então é um cálculozinho simples que, baseado na renderização anterior, eu consigo projetar, calcular quantas vezes eu consigo renderizar frames no intervalo de 1 segundo. Só que ali eu faço um tratamento, pois para não ter nenhum risco de divisão por zero. Pois o que acontece? Se essa subtração der um valor maior do que zero, aí beleza, o cálculo é esse. Aí vamos supor que o computador está tão rápido que essa subtração aqui deu exatamente zero. Se isso aqui der exatamente zero, vai dar problema, pois aqui vai ser 1 dividido por zero, eu não quero. Então, se acontecer nessa subtração aqui dar exatamente zero, então o FPS ele vai retornar zero. Então é basicamente o seguinte, se esse cara aqui for maior que zero, beleza, vai fazer essa conta aqui normal, bonitinho. Agora, se o computador está tão rápido e ele subtrair os dois, der um valor exatamente igual a zero, então ele vai retornar zero. Então o FPS, no caso, vai aparecer como zero, mas dificilmente isso vai acontecer, né? Você vai ter que ter um computador extremamente rápido. E o tempo anterior passa a ser o tempo atual, pois ele vai fazer todas essas operações de novo, vai ter um novo current time para subtrair current time pelo tempo anterior da renderização anterior ali dos frames. E aqui, com o CV2 Input Text, eu coloco todos os textos de frames por segundo para eu depurar, para eu entender. Aí o que eu até tinha comentado antes, se tiver um feixe convexo válido, ele vai mostrar a área dele normal, bonitinho. Agora, se, vamos supor, eu tirei a mão da tela, tirei a minha cabeça da tela tal, e não tem um feixe convexo válido,
Aí, ao invés de aparecer a área, vai aparecer em cor vermelha, o mão não detectada ou muito pequena. Eu estou assumindo que a pessoa joga com a mão e não com a cabeça, igual eu expliquei. E aí ele exibe aquelas imagens lá, tanto do frame quanto daquela máscara ali. E aqui serve para quando eu apertar aqui, eu saio do jogo, liberando todos os recursos ali que eu preciso. E aí o main que eu chamo para executar tudo isso daí. E no mais é isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deu bastante trabalho aí para explicar tudo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal que ajuda muito. Manda um pix, que ajuda demais. Obrigado, membros, por todo o apoio aí. E é isso. Valeu, até a próxima.